Gente, boa noite. Eu vou ir dando início para a gente não atrasar o nosso cronograma, enquanto o pessoal vai terminando de entrar. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do quarto Catálise de 10, P&D e Controle de Qualidade, como o bioquímico pode atuar, mais uma realização do PET Bioquímica. Pedimos que mandem as dúvidas que surgirem durante as palestras aqui no chat, uma vez que teremos um espaço no final para o palestrante poder respondê-las. Para iniciarmos nossa programação, convido Jéssica de Cássia Gomes de Toledo, engenheira de alimentos e química industrial, atuou por 10 anos na indústria de alimentos, possui amplo conhecimento em controle de qualidade e em segurança dos alimentos. Atualmente, atua como consultora de indústrias e serviços de alimentação e também como mentora do profissional de alimentos. Fundadora da página @JessicaEndAlimentos, onde compartilha diariamente conteúdo sobre food safety. Jéssica apresentará a palestra com o tema de Engenheira de Alimentos e Química Industrial a Supervisora de Qualidade. Bem-vinda, Jéssica. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá certinho? Tá, legal. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, em nome da PET Bioquímica, em especial as meninas que entraram em contato comigo, que foi a Jordana, a Luana e a Maria Eduarda, então foram as três que a gente foi conversando mais próximo. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai fazer um pouquinho aí, mais um bate-papo mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. E toda essa minha trajetória, eu tenho certeza que o bioquímico pode atuar em todas essas funções que eu vou estar falando aqui para vocês, que eu vivenciei. Então, deixa eu tenho aqui compartilhar com vocês a tela. Só me falem se está certinho aí para vocês, se vocês estão vendo. Estamos sim, Jéssica. Tá? Então, legal. Eu vou dar início aqui, então, nos slides. Então, pessoal, como a Jordana já falou, o tema da palestra que a gente vai abordar é a minha trajetória, né? Então, é de engenheira de alimentos e química industrial a supervisora de qualidade. Bom, então, como vocês já sabem, eu me chamo Jéssica, né? Eu sou engenheira de alimentos e química industrial e especialista em segurança dos alimentos, pesquisa e desenvolvimento, rotulagem e gestão e liderança. Bom, eu fiz minha primeira graduação em química industrial, então, assim como a bioquímica, a química industrial é uma área muito ampla, então eu não sabia ao certo o que eu queria como nicho de atuação. Eu não imaginava que eu ia para a área de alimentos, para ser bem sincera. E a área que eu mais gostava, quando eu iniciei a química, era a parte de reagentes analíticos. Então, eu pensava em trabalhar em específico nessa área. Então, eu gostava muito da parte de preparação de solventes, ácidos. Então, eu gostava mais dessa parte. Bom, no início do meu segundo semestre da faculdade de Química, ou seja, eu não tinha visto quase nada de laboratório, era mais a parte geral mesmo, né, que a gente vê aí no primeiro ano de faculdade. Eu fiz uma entrevista numa indústria que é de água mineral e bebidas não alcoólicas. E a vaga para essa entrevista era para o controle de qualidade. Então, eu fui fazer a entrevista, mas eu sabia que a chance de eu passar na entrevista era mínima, por essa questão de eu não ter experiência, eu não tinha vivenciado o laboratório ainda na faculdade, então eu fui mesmo só para tentar. E foi aí que eu dei o start na minha carreira. Então, eu acabei iniciando na indústria de alimentos no meu segundo semestre da faculdade. Bom, então eu comecei, né, como auxiliar de laboratório. Depois de um tempo, eu passei para analista microbiologista. Depois eu fui para auditora da qualidade. Em seguida, para supervisora da qualidade P&D. E depois como consultora e mentora. Eu vou falar um pouquinho para vocês por dentro de cada função, para vocês entenderem o que é feito, né, em cada função.
Então, quando eu entrei como auxiliar de laboratório, meu primeiro desafio foi o saque, porque antes de eu entrar, né, para o laboratório, a pessoa, né, que foi a responsável que me contratou, me falou: olha, Jéssica, só que primeiro a gente precisa de uma pessoa que cubra as férias da pessoa que trabalha no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, eu não tinha a menor ideia do que como funcionava um SAC. Eu pensava como na cabeça de um consumidor mesmo. Então, a pessoa liga, faz a reclamação e a indústria tem que fazer a troca do produto. Só que o saque, ele funciona como se fosse um reflexo, né, da indústria. Por quê? É nele que você tem as reclamações dos produtos, é nele que você tem os elogios, ele está totalmente ligado com o controle de qualidade e com o pesquisa e desenvolvimento. Por quê? O saque ele tem 3 tipos de clientes que fazem o contato com o saque. Aquele que compra o produto, que consome o produto fielmente, então ele é um consumidor fiel, ele consome sempre o seu produto, mas por algum motivo ele consumiu aquele produto e achou que não estava legal. Então, às vezes, até a gente mesmo, a gente compra muito um produto de uma mesma marca, e às vezes a gente acaba comprando e na hora de consumir a gente acha que não está legal. Então, esse é um dos clientes que liga para fazer esse tipo de reclamação. Também tem um outro cliente que ele não é consumidor do produto, ele comprou pela primeira vez, mas ele vai ligar para falar que ele não gostou do produto. Então, ele é um consumidor que ele comprou e não gostou. Então, ele só liga para dizer isso. E tem o consumidor que ele liga para fazer sugestão ou elogios. Então, essa parte de serviço de atendimento ao consumidor é uma área que a gente precisa saber se pôr no lugar do cliente, entender, né, qual que é a sua reclamação. E é uma parte que por que ela está ligada diretamente com o controle de qualidade? Porque se a gente tem uma reclamação de um produto, na indústria não funciona como simplesmente trocar o produto para o consumidor. É dever da indústria trocar esse produto para o consumidor, né, por questão de legislação, mas na indústria vai acontecer todo o movimento. Então, o controle de qualidade vai fazer um levantamento daquele produto, do dia que foi feito aquele produto, do lote, do horário. Então, quanto mais informação você pegar, né, do consumidor daquele produto, é melhor, porque o controle de qualidade vai conseguir fazer um rastreio daquele produto. Na questão de pesquisa e desenvolvimento, quando você tem muita reclamação, por exemplo, de um produto, tem muita gente ligando, por exemplo, e falando de um determinado produto que, achei que tá muito doce, eu achei que tá menos doce. Então, quando você tem muita reclamação, a pesquisa e desenvolvimento também é hora de olhar para um olhar crítico daquela reclamação e pensar: será que é hora de reformular esse produto? Será que é hora de fazer alguma adequação nesse produto? Então, o serviço de atendimento ao consumidor é uma área totalmente ligada ao controle de qualidade e à pesquisa e desenvolvimento. Depois que eu passei para a parte de serviço de atendimento, eu fui realmente ali para a área de auxiliar de laboratório. Um auxiliar de laboratório, gente, é como se fosse um auxiliar de dentista. Então, o auxiliar de dentista faz o quê? Ele fica ali dando os materiais, preparando, né, as massinhas para pôr no dente. O auxiliar de laboratório é mais ou menos desse mesmo sentido. Então, é ele quem que vai fazer a preparação dos materiais para o analista usar, ele que vai fazer a esterilização do material, que vai cuidar toda a parte de autoclave, de estufa. Então, iniciei nessa parte mesmo, de auxiliar de laboratório na preparação de material. Só que o auxiliar de laboratório, ele não tem uma demanda para trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia somente nisso. Ele não vai ficar lavando plaquinha 8 horas, ele não vai ficar esterilizando o material 8 horas. Então, ele deixa uma lacuna. E aí, o auxiliar de laboratório acaba auxiliando em outros sentidos. Então, eu comecei junto, né, com a preparação de material, eu cuidava da parte de análise sensorial. Então, nessa época eu trabalhava só na divisão água,
né? Era uma indústria de água mineral e bebidas não alcoólicas, mas eu trabalhava direcionado para água mineral. E a gente tinha uma rotina de análise sensorial. Quando eu entrei na indústria, eu falei, água é água, tem tudo o mesmo sabor. Mas não é bem assim. Então, eu comecei a aprender toda a parte de degustação. A gente tinha uma rotina retroativa, então a gente fazia análise depois de 7 dias da água ser envasada, a gente fazia análise sensorial depois de 30 dias. Então, a gente tem, sim, o que pode interferir na análise, né, sensorial da água? Como a gente usa o PET, ele pode, sim, soltar substâncias químicas que possam interferir no sensorial da água. Então, por isso que é feito todo um acompanhamento da análise sensorial. Também, por exemplo, eu tive uma reclamação que está com gosto de ácido, ou que está com gosto de cloro na água. Então, a gente tem todo um controle, né, de procedimento padrão de higiene operacional, é feito todo esse controle de qualidade antes, né, da produção. Então, vamos ver se ficou algum resíduo na água, o que não é para acontecer. Mas é nesse sentido que a análise sensorial é feita. Então, toda a indústria, ela coleta sempre uma amostra, né? Na verdade, é sempre em triplicata, de todas as produções. Então, por exemplo, hoje eu produzi um produto e eu vou pegar 3 amostras desse produto e vou guardar de contraprova. Essa contraprova, ela vai ficar guardada até o seu fim de prazo de validade. Então, se o produto vence depois de 1 ano, ele vai ficar por 1 ano guardado esse produto. Por quê? Porque se acontecer algum problema com esse produto, se tiver alguma reclamação desse produto, ele é como uma prova para a gente, para fazer todo o levantamento daquela reclamação. E aí também eu auxiliava na parte de análise físico-química. Então, a indústria de água mineral, ela tem uma rotina de análise físico-química, né? Das análises mais principais mesmo, como pH, condutividade, turbidez, análise de ferro, manganês. Então, eu também auxiliava nessa parte de análise físico-química. Depois da função de auxiliar de laboratório, eu fui para analista microbiologista. Então, eu tinha uma rotina de análises microbiológicas e essas análises não eram feitas só no produto final. Então, a gente analisava na indústria tanto as embalagens, quanto o monitoramento do ar ambiente, análise de superfícies, análise do produto final, análise de SWAB, então até nas mãos dos colaboradores, a gente fazia todo esse controle microbiológico. E também era responsável por gerar todos os relatórios, né, de todas essas análises. Quando eu fui para analista microbiologista, foi quando eu tive o primeiro contato com a parte de documentações também, porque um laboratório de análise microbiológica e físico-química, ela precisa ter, né, os seus procedimentos, como é feito as análises. Então, foi o primeiro contato que eu tive com essa parte burocrática. E foi aí que surgiu, né, o interesse na engenharia de alimentos. Então, eu comecei, como eu já tinha ido mais para a parte de alimentos mesmo, então foi aí que surgiu o interesse que eu quis fazer a minha segunda graduação. Depois de analista microbiologista, eu fui para auditora da qualidade. Então, essa é uma área que eu gosto muito. Ela envolve totalmente a parte de segurança dos alimentos como um todo. Então, nessa parte, o profissional ele precisa ter um olhar bem crítico para ver quais são as não conformidades que tem no local. Então, eu fazia auditoria em todos os setores da fábrica. Então, não era só na área produtiva, né, ali do invase da água, era também no setor de embalagem, da produção de embalagens, era no estoque, era no setor de produtos químicos, era no setor de manutenção. Então, sempre a indústria, as pessoas acham que só, por exemplo, a parte ali que produz o alimento, né, a área que produz o alimento é a área mais importante. De fato, ela é, mas todo um conjunto é que faz a indústria. Então, nessa parte de auditoria, eu fazia, né, uma vez por mês,
uma auditoria geral em todos os setores, e aí eu fazia um relatório. Então, através de fotografia mesmo, fotografava o local que tinha uma não conformidade, por exemplo, e através de um relatório, né, que eu fazia, eu direcionava para o setor responsável. Então, por exemplo, para a área de manutenção, eu direcionava para o gerente da manutenção, e também depois eu acompanhava a tratativa dessas não conformidades. Então, se a pessoa está com alguma dificuldade para resolver essa não conformidade. E essas não conformidades, gente, o que, que é essas não conformidades? Por exemplo, a legislação de indústria, ela tem a legislação de boas práticas de fabricação. Em específico de água mineral, a água mineral tem uma legislação de BPF em específico, né? A indústria ela tem uma legislação geral de BPF, mas a água mineral tem uma legislação de BPF em específico. Então, nessa legislação, está tudo lá, o que, que a indústria deve, né, obedecer e o que pode e o que não pode. Então, basicamente, gente, a gente sempre usa essa legislação para fazer essas auditorias, para ver o que, que a indústria está atendendo e o que, que ela não está atendendo. Bom, depois desse tempo, né, eu fui para a supervisão da qualidade e pesquisa em desenvolvimento. Essa parte é a parte que, assim, ela engloba muitas coisas e é uma das partes que eu mais gosto até hoje. Por quê? A supervisão, o supervisionamento é o quê? É você acompanhar de perto o que está acontecendo. Então, como que você acompanha? É você ir lá no local, está produzindo, vai lá no local, veja o que está acontecendo na produção, está com alguma dificuldade, teve algum problema na produção, por que, que teve esse problema? Então, a gente tinha um acompanhamento de todos os relatórios da produção e do controle de qualidade. Então, semanalmente, eu vistava todos esses relatórios, eu via todas as dificuldades que tanto o controle de qualidade quanto a produção estava tendo. E através de reuniões e encontros, a gente tentava definir sempre uma tratativa desses problemas. Depois eu também faz parte, né, da supervisão, eu também fiz a revisão e a implementação de diversos documentos que a legislação pede, então como as boas práticas de fabricação, o APPCC, o POP, o PPHO, Food Defense, Food Fraude e Cultura da Segurança dos Alimentos. Então, a legislação brasileira, ela só pede as boas práticas de fabricação, com exceção do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Como a água é Anvisa, é só BPF. O MAPA, ele pede, além do BPF, ele também pede o APPCC. Mas por que a indústria de água mineral, a gente tinha todos esses documentos, então, que não precisava teoricamente? Primeiro porque a indústria tinha uma certificação internacional de qualidade, então, quando você tem uma certificação, você precisa atender os requisitos dessa certificação. Então, por exemplo, toda a indústria que tiver uma ISO, uma FSC, ela precisa atender os critérios dessas normas. Então, era por isso que a gente tinha todos esses documentos, né, que a legislação internacional pedia. Eu também cuidava da parte de calibração de equipamentos, então, desde a solicitação de orçamento, envio do equipamento, ou até mesmo acompanhamento em loco, né, da calibração dos equipamentos. Então, quando o técnico vinha na empresa e eu acompanhava o técnico fazer essa calibração. E também cuidava de toda a parte de documentação, de laudos de calibração. E essa parte, gente, é uma parte, assim, que a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque, às vezes, a gente paga para uma empresa fazer a calibração do equipamento e a gente acha que tendo um laudo de certificação é o suficiente. Realmente, a gente paga, gera um laudo de certificação e aquele laudo é uma comprovação que você mandou o seu equipamento calibrar. Só que o profissional de alimentos, ele precisa ter uma noção, pelo menos, de fazer uma interpretação desse laudo. Então, você precisa ver nesse laudo quais são os parâmetros que foram avaliados, sempre tem algumas siglas embaixo desse laudo. Então, se você não sabe interpretar, você pode até mesmo perguntar para a empresa que você contratou para fazer a calibração.
E por que isso é importante? Porque o órgão certificador, por exemplo, esse internacional, ele pedia para a gente fazer a interpretação desse laudo. Ou até mesmo, por exemplo, um laudo de calibração de uma estufa. Uma estufa bacteriológica que armazena, por exemplo, bactérias heterotróficas. A temperatura é mais ou menos 35 graus Celsius e meio. E no meu manual de análises microbiológicas, eu falo que a variação da minha temperatura da estufa é mais ou menos meio. Ou seja, o meu laudo de calibração, ele seria aprovado se ele tivesse com 36 graus Celsius ou com 35 graus Celsius, né? Que é mais ou menos meio de 35,5. Então, já aconteceu da gente ter, né, alguma não conformidade numa auditoria, porque o laudo não estava aprovado de acordo com a temperatura. Então, esse também é uma das funções que exige bastante atenção na área de segurança de alimentos. E é super importante também, no sentido que se você não tem um equipamento calibrado em dia, né, numa empresa acreditada pelo Inmetro, talvez você possa estar dando um resultado falso negativo, né, para controles super importantes no seu processo. Então, é também importante nesse sentido essa calibração. Depois eu também cuidava de toda a parte de treinamento dos colaboradores, então treinava ele em boas práticas de fabricação, eles tinham que ter também uma noção de APPCC por conta dessa certificação internacional. Gente, em treinamento, assim, uma coisa que eu dou bastante em foco é que é impossível prender a atenção dos colaboradores depois de um dia de trabalho. Então, sempre procura fazer no horário de trabalho, né, para que ele não fique mais desmotivado ainda. E faça testinhos com eles, faça um quiz, para eles se envolverem e não ficar tão maçante aquele treinamento. Eu também cuidava da parte de recebimento de visitas, né, que é uma apresentação técnica da fábrica. Então, tinha uma pessoa responsável para esse tipo de trabalho, só que quando ela não estava presente, eu que também fazia essa parte. Ou então, quando, por exemplo, a gente recebia turmas muito grandes, né, na fábrica, a gente dividia em duas turmas, e eu também acompanhava essa visitação. E o acompanhamento de auditoria de órgãos fiscalizadores. Então, por exemplo, a gente tinha essa certificação internacional e uma vez por ano ela vinha na empresa para poder recertificar, né, ou revalidar o seu selo de qualidade. Então, era onde a gente tinha que apresentar todas as documentações, a auditora que vinha, né, desse órgão, ela ia em loco, então, setor por setor, para ver se o que estava, né, escrito era realmente o que era feito na prática. Então, essa parte de documentação exige muito isso, né? O treinamento realmente dos colaboradores para que eles façam de fato o que é para ser feito. E aí, na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, na área de pesquisa e desenvolvimento, eu trabalhei com desenvolvimento de novos produtos, que no caso foi bebidas, né? E nessa área, é preciso que o profissional tenha o conhecimento das legislações do MAPA e da Anvisa, né? Se for um produto regulamentado pelo MAPA, ele precisa saber as legislações do MAPA. Normalmente, em indústria grande, eles acabam tendo produto que é regulamentado pelo MAPA e outro produto que é regulamentado pela Anvisa. Então, por isso que é importante saber desses dois órgãos. Então, a pesquisa e desenvolvimento, ela também envolve uma pesquisa de mercado, né? Então, antes de você começar a desenvolver um produto, você precisa pensar se vai ser um produto inovador ou se não vai ser um produto inovador, qual que vão ser, né, as marcas concorrentes a esse produto, qual que é a margem de custo que eu tenho, né? Se eu vou ter um concorrente, qual que é a margem de custo que eu tenho para disputar com esse concorrente? Você precisa fazer muito teste em laboratório, então, não só da formulação, né, mas você precisa, depois da formulação pronta, analisar os parâmetros físico-químicos, os microbiológicos e o sensorial. Depois que você faz, né, a análise sensorial ali, que ficou definido, que teve uma boa aceitação,
você vai fazer um teste em escala industrial. Então, você vai fazer um teste piloto de uma produção desse produto. E aí, por que faz esse teste piloto? Porque primeiro que você vai testar, né, se realmente o que foi feito em laboratório é o que vai, né, resultar na produção. Então, acontece muito de matérias-primas, por exemplo, ir bem no laboratório, mas na hora do processo acontece algum problema que não ficou tão eficaz. Então, talvez você tenha que regular a sua matéria-prima ou até mesmo trocar a matéria-prima que você testou no laboratório. Também depois você vai deixar esse teste piloto de quarentena, né? Então, você vai avaliar a estabilidade microbiológica desse produto, né? Então, você vai fazer análise de 7 dias, 30 dias, 60 dias, você vai ir acompanhando todo o histórico para ver se esse produto vai ter uma estabilidade microbiológica. Você vai analisar também durante esse tempo as suas características, então, se a cor, a textura, o sabor e o odor, ele vai se manter até o seu prazo de validade, né? E é importante também que, por exemplo, se o produto que você está formulando, ele tem uma validade de 1 ano, o correto seria você, né, analisar por 1 ano esse produto, ou você manda para um laboratório, que aí ele simula várias situações. Então, esse laboratório vai por muito calor, vai por muita luz, e ele vai fazer essa análise de shelf life, né, para avaliar todos esses parâmetros estabelecidos, para ver se o produto vai aguentar ou não. E aí também envolve a pesquisa de novos ingredientes. Então, por exemplo, eu tenho um produto que ele já está formulado, mas pode ser que por algum motivo eu tenha que reduzir custo nesse produto, e aí eu vejo que alguma matéria-prima está agregando muito valor nesse produto. Então, por exemplo, muito caro. E aí eu vou trocar esse aroma por outro, eu vou substituir esse aroma por um mais barato. Então, aqui, gente, o profissional da indústria, ele é sempre muito cobrado para a redução de custo. E a área de pesquisa e desenvolvimento é uma das que mais sofrem com isso, porque sempre vem essa cobrança na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, é importante, quando você vai fazer uma reformulação de um produto, deixar bem claro, né, fazer todos os testes, e se você conseguir essa redução de custo, você tem que apresentar se esse produto ele teve alguma alteração na qualidade. Então, você tem que deixar bem claro, olha, tivemos uma redução de custo no produto significativo, porém, comprometeu a qualidade do produto, ou então tivemos uma redução de custo significativo, mas ok, não tivemos nenhum comprometimento da qualidade do produto. Então, tudo isso deve ser avaliado. E também a área de pesquisa e desenvolvimento precisa, né, ter um conhecimento da rotulagem de alimentos. Então, sempre que você vai desenvolver um produto, você precisa rotular de acordo com a legislação geral de rotulagem, mas também de acordo com o regulamento técnico de identidade e qualidade do produto. A parte de gestão de fornecedores, então, eu trabalhei com aprovação dos fornecedores, então, desde a solicitação de amostras, então, no caso de eu solicitar uma amostra, uma matéria-prima para teste, caso essa matéria-prima tenha dado certo, eu fazia a solicitação do documento, tanto da empresa quanto do produto, então, ficha técnica, toda essa parte. E aí, como já mencionei, né, sobre a redução de custo, que é importante ressaltar, que é um dos maiores desafios do profissional de alimentos e que envolve os fornecedores, né? Então, às vezes, o fornecedor, gente, ele é um profissional que ele tem muita experiência mesmo, porque ele é um profissional que ele está em várias indústrias. Então, já aconteceu de, por exemplo, a gente ter um problema, a gente está batendo a cabeça ali, e aí, de repente, você chega para o fornecedor e fala, olha, a gente está com esse problema, você tem alguma dica, alguma sugestão que você possa dar? E, às vezes, um cliente dele já vivenciou esse problema e ele já viu resolver e ele pode te ajudar. Então, é sempre bom a gente ter um bom relacionamento com o fornecedor também, porque ele também
é um fornecimento de conhecimento para a indústria de alimentos. A parte de estoque, então, eu fazia todo o acompanhamento do estoque, solicitação de compra das matérias-primas e o controle de recebimento das matérias-primas. Então, quando a gente recebe uma matéria-prima, não é só olhar a nota fiscal e ver se a quantidade que a gente comprou está de acordo com o pedido. A gente precisa avaliar a integridade do produto, ver se não veio, se é, por exemplo, embalagem plástica, se não está rasgada, se não tem nenhum dano, se ela está bem etiquetada, se está com todas as informações, se está com prazo de validade, com lote, porque a matéria-prima também faz parte do rastreio do seu produto. Então, você precisa ter todo esse controle. Você precisa também ter um laudo de certificado dessa análise, da análise da matéria-prima. Então, por exemplo, você recebeu uma polpa de morango, né, que você usa para produção de bebidas, e não veio o certificado de análise microbiológica. Como é que você vai pôr para produzir o seu produto se você não tem um certificado, você não sabe como é que está a estabilidade microbiológica dessa matéria-prima? De repente, você compromete toda a qualidade do seu produto por uma matéria-prima. Então, é sempre bom a gente estar de olho nessa questão de verificação mesmo de todas as matérias-primas. Bom, após trabalhar aí muitos anos, eu trabalhei por 10 anos na indústria, trabalhei antes numa indústria de embalagens, que foi 11 meses, e depois eu trabalhei mais 9 anos e 5 meses nessa última indústria, que foi toda a minha trajetória. Então, depois de mais de 10 anos na indústria, eu resolvi desenvolver um projeto, né, onde eu trabalhasse de maneira mais flexível. Por que mais flexível? Quem teve já quem já teve a oportunidade de trabalhar na indústria, né, sabe o quanto a indústria é puxado. Então, ela é uma escola, ela te ensina muita coisa, mas a indústria você acaba vivendo para. Eu resolvi, né, depois de todo esse com a consultoria e me trouxe muitas vantagens, né? Então, a consultoria, eu gerencio os meus próprios horários, eu trabalho com o que eu gosto. Então, quando eu trabalho com o que eu gosto, é no sentido que na indústria você não vai ter muita escolha, né? Você paga para fazer o que eles pedem. Então, de repente, você não gosta muito de uma área, mas é preciso ser feito. E quando você trabalha com consultoria, não. Você vai pegar um trabalho que você goste, e se você não gosta, você não precisa pegar esse trabalho. Você trabalha também com a sua capacidade de rendimento, então pode ser que você passe o fim de semana trabalhando, mas você está trabalhando para você, né? Você não está levando o serviço para casa, passando o seu fim de semana trabalhando para a indústria. E você também tem uma liberdade financeira, no sentido de que você trabalha muito na indústria, né? E o seu salário vai ser sempre o mesmo. E você trabalha muito como consultora, mas de certa forma o seu salário, né, ele acompanha o seu rendimento. Quais são, né, as minhas atribuições de consultora? Então, qualidade técnica, né? Então, o engenheiro de alimentos e químico, ele pode ser um responsável técnico de uma indústria, de um serviço de alimentação. Trabalho também com a implementação das boas práticas de fabricação, o APPCC, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, com a implementação e a revalidação também das certificações internacionais. Então, por exemplo, uma indústria ela quer certificar uma ISO 9001, uma FSC 22000, que é certificações internacionais voltada para a qualidade, para a segurança dos alimentos. Então, eu ajudo a indústria com tudo que ela precisa para certificar, né? Também com a auditoria da qualidade. Então, às vezes, a indústria ela precisa de um auditor que venha de fora, né? É sempre aquela coisa de o santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, ele tem uma pessoa que supervisiona ali dentro, mas não tem tanto efeito. Então, ele acaba contratando uma pessoa de fora para fazer uma auditoria. Com treinamentos também dos colaboradores, das indústrias, do serviço de alimentação,
com a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, você fala, nossa, mas como que você, na parte de pesquisa e desenvolvimento, isso não tem... Você trabalha com toda a parte regulatória do produto. Então, é possível, sim, você desenvolver um produto, né, na parte regulatória, e depois eles dão andamento no laboratório. Isso é super possível. Com a rotulagem de alimentos e com a regularização do estabelecimento e do produto. Então, a pessoa que está abrindo um estabelecimento agora, ela quer se regularizar, né, perante os órgãos, o MAPA, o Anvisa, ela está lançando um produto, ela precisa registrar esse produto. Então, eu também trabalho com essa parte toda regulamentória. E aí, na parte de mentoria, né, então, a mentoria, ela funciona de forma individual e exclusiva para cada aluno. Então, o aluno, ele, normalmente, né, são pessoas, estudantes que não atuam na área ainda, não sabem por onde começar, ou não sabe o que a indústria espera dele como profissional, ou até mesmo pessoas, eu tenho alunos que já trabalham na área, mas que têm dificuldade com alguma função em específico, então eles procuram uma pessoa, né, que já tenham vivenciado, que já tenham uma experiência para orientá-lo, né, e ajudar ele nas suas dificuldades. Então, a mentoria funciona dessa forma. E aí, às vezes a gente acha meio que impossível, né? A gente fala, nossa, eu vou sair da indústria, CLT, tenho o meu trabalho lá, meu salário garantido, será que vai dar certo a consultoria? Como é que eu vou conseguir cliente, né? Então, o principal, assim, o que me ajudou muito, mesmo eu trabalhando na indústria, eu sempre fui uma pessoa que dei muito valor à rede social, que é o LinkedIn. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, invistam um tempo no LinkedIn. Ele é uma plataforma de network muito importante como profissional. Não deixem, só para quando eu me formar, ou então, para quando eu perder um emprego. Não deixem. Porque eu posso dizer por experiência própria, eu trabalhei muitos anos na indústria, me desliguei, estou trabalhando como consultora e a gente que está ativo no LinkedIn recebe proposta de emprego, recebe convites legais. Então, o LinkedIn e o Instagram funcionam como uma vitrine do meu trabalho, como divulgação do meu trabalho. Então, a maioria dos meus clientes de pesquisa e desenvolvimento, de rotulagem, de documentação, vem tudo por meio do LinkedIn e do Instagram. Então, foi dessa forma que eu consegui mesmo uma visibilidade, né, como profissional. Bom, o que eu posso dizer para vocês, né, futuros bioquímicos, que a bioquímica, né, como eu já falei no início, assim como a química, é uma área que vocês podem atuar na saúde, vocês podem atuar na área ambiental, agrícola, na produção de bioenergia, mas vocês podem atuar sim na indústria de alimentos. O bioquímico tem conhecimento de biologia, então vocês podem atuar no laboratório de microbiologia, por exemplo. Vocês podem ajudar na estabilidade microbiológica de um produto, na avaliação, né, da estabilidade microbiológica de um produto. Vocês têm conhecimento de química, então vocês podem, né, atuar como uma analista físico-química. Vocês têm conhecimento de cálculo, de física, que pode ajudar num processo. Então, gente, vocês com certeza é um profissional capaz de contribuir muito na indústria de alimentos. Em todas essas áreas que eu mencionei, que eu atuei como engenheiro de alimentos. A faculdade e a indústria realmente são suficientes? Não, gente, não são suficientes. A faculdade, eu costumo dizer que é uma porta de entrada, então, a indústria, ela não vai te dar um manual de instruções, você vai entrar na indústria, ela não vai te dizer, olha, tá aqui seu manual, é assim, assim, assado que você tem que fazer. Não. E a faculdade também não vai te dar um manual de como, olha, você vai cair na indústria e é assim, assim, assado que você tem que fazer. Não. Então, o que vai determinar você como um profissional de destaque é sempre, gente, a força de vontade em correr atrás de conhecimento e colocar isso em prática. Então, aproveitem, gente, façam cursos. Eu recebo muita pergunta assim, Jéssica,
você gosta dessa parte, né, de treinamento e tal, você não pensou em fazer um mestrado, dar aula na faculdade? Não, não pensei em fazer um mestrado, não me arrependo, porque eu acho que não julgo quem faz um mestrado, eu acho muito legal quem consegue, né, quem gosta dessa parte acadêmica, mas eu nunca tive essa vontade de seguir esse ramo acadêmico. Então, por isso que eu me aprofundei muito em cursos específicos. Então, por exemplo, quando a rotulagem de alimentos caiu no meu colo na indústria, eu falei, opa, eu não tenho conhecimento suficiente para pegar essa responsabilidade para mim. Eu vou fazer um curso específico em rotulagem de alimentos. Eu fui lá e fiz um curso específico em rotulagem de alimentos. Ah, a pesquisa e desenvolvimento caiu no meu colo. Opa, não sei muito bem. O que eu vi na faculdade não é o suficiente, não estou me sentindo segura. Vou fazer um curso específico em pesquisa e desenvolvimento. Então, tentem pensar sempre para esse lado. Mesmo que a gente sai mesmo inseguro, às vezes, da faculdade, eu saí, né? Porque a gente não sabe com os desafios que vai se deparar lá na frente, mas existem vários cursos muito bons que você faz e que você se sente segura, porque você viu aquele assunto específico e que vai te ajudar na hora de aplicar na prática. E é isso, gente. Espero ter agregado algum conhecimento para vocês. E eu desejo muito sucesso a todos futuros bioquímicos. Tenho certeza que é uma profissão muito linda, com muita área de atuação. E é isso. Desejo muito sucesso para vocês e obrigada pelo convite. Muito obrigada, Jéssica, pela excelente palestra. Agora a gente vai abrir para perguntas. Jéssica, você pode voltar agora para o Meet e eu vou ler algumas perguntas para você, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta é do Lucas Lopes. Na indústria, o que é mais viável, o baixo custo ou a qualidade, quando ambos não são alcançados igualmente? Boa pergunta, Lucas. Eu sempre prezo pela qualidade. Eu acho que não adianta você ter um produto com baixo custo e não ter uma qualidade. Então, você precisa avaliar assim: o seu produto é um produto que vai ser de consumo de classe A, B ou C. Então, na indústria, a gente sempre classifica assim. Ah, eu tenho um produto, por exemplo, uma bebida, que ela é de um valor maior, né, um valor mais agregado. Então, é um público mais, que tem mais uma condição financeira melhor e que vai consumir esse produto. Ah, eu tenho um produto que ele não tem uma qualidade tão boa, mas que vou dar acesso para o público B e C, que é um produto mais barato e que vai ser de fácil acesso para o consumo desse público. Então, você tem que sempre avaliar, na verdade, quem é o público que você quer atingir como consumidor. É a classe A, B ou C? É possível, gente, você ter um produto intermediário, que a gente fala. É um produto que ele não usa matérias-primas muito caras, mas que tem uma boa qualidade. Não é um produto tão ruim. Então, existe esse produto intermediário também. Mas eu, como profissional, eu prefiro um produto de qualidade. Eu prefiro um produto com um pouquinho valor agregado maior, mas de alta qualidade. Obrigada. Agora é a pergunta da Luísa. Primeiramente, quero agradecer pela palestra. Já sigo você no LinkedIn e sou muito fã do seu trabalho. Gostaria de saber se você acredita que ter uma pós-graduação na área de alimentos, para o caso de nós bioquímicos, seria um diferencial para entrar nesse setor ou apenas os cursos extras que você disse são suficientes? Bom, eu acho que uma pós-graduação é muito bem-vinda. Eu acho que, principalmente se você for em específico, então, por exemplo, eu quero atuar na parte de segurança dos alimentos. Uma pós-graduação em segurança dos alimentos vai ser algo em específico, vai te ajudar. Eu digo assim, no caso de vocês que é bioquímica, eu acredito que vocês não vejam muito a parte de alimentos. Então, é interessante vocês fazerem essa pós-graduação, que é um curso, né, de um tempo maior, mais extenso e que vai te dar esse maior conhecimento.
No caso do engenheiro de alimentos, ele já estudou a faculdade inteira alimentos. Então, nesse caso, não é interessante, não vejo como assim diferencial você fazer uma pós-graduação que vai envolver alimentos. Mas no caso do bioquímico, eu acho que sim, eu acho que vale muito a pena quem quer seguir a área de alimentos, né? Fazer uma pós-graduação e de repente depois fazer mais esses cursos específicos que dão mais segurança para a atuação mesmo. Obrigada. A próxima pergunta é do Pedro Campos. Sobre seguir a carreira acadêmica e fazer um mestrado e ou doutorado. Você acha que seria mais difícil entrar na indústria com esses títulos? Porque eu já ouvi falar que não gostam muito de contratar por ter que pagar mais caro. Essa é uma dificuldade, na verdade, do profissional que tem mestrado e doutorado entrar numa indústria. Por quê? Por essa questão de valorização, eu digo assim, porque normalmente a pessoa que faz um mestrado e doutorado, ela espera por uma remuneração melhor, né, do que uma pessoa que fez uma graduação. E não é isso que acontece na indústria de alimentos. Então, ela entra na indústria e ela vai acabar ganhando a mesma remuneração que uma pessoa. Então, a pessoa ela precisa analisar, a pessoa que ela quer fazer um mestrado, eu quero fazer um mestrado porque eu quero seguir a área acadêmica, então eu acho que vale muito a pena, faria. Ou, eu quero fazer o mestrado, mas eu ainda estou na dúvida se eu quero o acadêmico ou se eu quero atuar na indústria de alimentos. Eu acho que vale a pena você pensar mais se você faria ou não. Se você for para a indústria, eu sugiro uma pós-graduação do que um mestrado ou um doutorado. Mais alguma pergunta, gente? Nesse caso, agradeço a todo mundo que perguntou e também muito obrigada a Jéssica. Informamos agora a primeira palavra-chave da noite. Jéssica, você pode interromper a apresentação, por favor, para a gente exibir a palavra-chave? A gente está dando muitos elogios aqui para você no chat. Daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí, gente, a palavra-chave, e é importante que vocês anotem, porque ela vai seguir o controle de presença. Lembrando que só recebe certificado quem comparecer a 75% do evento. Parece que deu um probleminha. Mas enquanto isso, eu vou dar um recadinho para vocês, então, que está acontecendo lá no nosso Instagram um sorteio de um curso Lean Six Sigma Green Belt. E também um cupom de 100% de desconto no Yellow Belt para todo mundo que está inscrito no evento. E ambos são oferecidos pelo Grupo Voito. O sorteio vai acontecer amanhã, 18 horas, no nosso Instagram. Vocês conseguem conferir todas as regras no nosso post oficial. Só um segundinho, gente. Estou com problema na internet. Erros técnicos. Pedro, o Lean Six Sigma, ele é um curso que envolve qualidade também, mas é uma área específica. Lá no curso mesmo do Yellow Belt, eles explicam bastante, né, na introdução do curso. E está com cupom 100% off para todo mundo. Então, é uma oportunidade bacana para vocês conhecerem.
Gente, tá dando um problema no slide, mas eu acho que deu para ver ali um pedacinho que a palavra é indústria, mas a gente vai transmitir durante o intervalo para vocês anotarem direitinho. Mas agora a gente vai ter um intervalo de 10 minutos, então a gente retorna às 19h05 com a nossa segunda palestra. Tornando agora, continuando o nosso ciclo de palestras. Então, agora, para encerrarmos o ciclo de palestras do quarto Catálise de Ideias, convido a palestrante Amanda Ladislau Monteiro, graduada em Bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rei, possui mestrado em Biotecnologia Industrial pela Universidade de São Paulo e foi bolsista IEL-CNPq na área de pesquisa e desenvolvimento na empresa Natura. Atualmente, é analista de controle de qualidade na empresa Prozim Biosolutions. Ela atua no controle e gerenciamento do estoque dos materiais e reagentes do Laboratório de Controle de Qualidade e realiza análises de atividades enzimáticas de matérias-primas e produtos acabados. A Amanda irá abordar o tema A Bioquímica e eu, a trajetória de uma bioquímica recém-formada até a indústria. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi a minha trajetória. Vou começar um pouquinho antes, no ensino médio, e contar um pouco do que eu aprendi e tentar passar para vocês alguma ajuda dos próximos passos que vocês podem dar. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Vocês estão vendo? Oi, pessoal. Enquanto não, Amanda. Aqui, pelo menos para mim, não. Aqui já está como compartilhando. Tenta parar a apresentação e compartilhar de novo. Pode ser algum problema na internet.
E agora? Tá carregando. Sim, agora eu exibi. Apareceu? Sim, tá aparecendo. Então, como eu havia falado, eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Amanda, eu sou natural de Ipatinga, Minas Gerais. Atualmente eu moro em São Paulo, capital. Então eu vou falar a minha trajetória de uma bioquímica recém-formada até a indústria. Vou começar um pouquinho antes do ensino superior, falando do meu ensino médio. Eu acho que ele foi um papel importante na minha trajetória. Eu entrei no ensino médio em 2008, fazendo um ensino médio técnico em informática. Por quê? Não sei. Estava em alta na época, eu acreditava que eu tinha o perfil do curso, mas no decorrer do curso, eu descobri que eu não fazia parte daquele mundo de informática. Mas a minha escola, ela tinha N cursos de técnicos, e dentre deles tinha o curso técnico de Química. E então, eu tinha vários professores super bem formados nessa área, eu tinha um laboratório muito bem equipado para isso, então todas as minhas aulas de Química do curso de ensino médio foram nesses laboratórios. Então, eu descobri ali a minha paixão por laboratório, eu descobri a minha paixão por pesquisa. Quando foi no final do meu ensino médio, em 2010, eu cheguei a conversar com alguns professores meus, principalmente de Química e Biologia, falando um pouco sobre a minha vontade do curso de Bioquímica. Naquela época eu tinha duas opções, Bioquímica e Farmácia. Todo mundo falava, farmácia é um curso tradicional, né? Todo mundo sabe o que é farmácia. Bioquímica é um curso novo, então valia ali de mim arriscar nesse curso. Eu resolvi fazer uma orientação vocacional e nessa orientação vocacional deu que o curso de Bioquímica seria um dos cursos para mim. Então, eu acho que essa orientação foi a minha decisão. Então, a partir daquele dia, eu resolvi que eu iria tentar o vestibular de Bioquímica. Naquele dia, eu do laboratório ir para um escalonamento. Eu participei dos testes de eficácias deles, que é quando coloca aquele ativo dentro do produto. Deu super certo. Mas o mais importante é que eu saí de lá uma outra pessoa. Eu saí de lá uma outra Amanda. Eu entrei lá uma Amanda tímida, eu não sabia o que falar, eu era uma pessoa extremamente oculta, posso falar assim. Eu evitava o máximo falar. Por mais que eu soubesse a resposta, eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha muito medo das pessoas acima de mim, sabe? Eu não conseguia passar para elas que eu sabia. Então, isso para mim foi muito importante, porque lá eu aprendi, eu tive que aprender a falar, eu tive que aprender a como falar, eu tive que mostrar o que eu estava fazendo. Então, e eu tinha que escutar a opinião de outras pessoas e defender que a minha opinião fazia mais sentido que o que ela estava falando, como eu também tinha que concordar com o que ela estava falando. Então, esse lado pessoal meu foi desenvolvido lá, esse lado pessoal colaborativo foi desenvolvido lá, e eu falo que isso foi o meu combo para entrar no mercado de trabalho, que foi no meu final da minha bolsa, em fevereiro de 2019, 20, estava acabando a minha bolsa quando surgiu essa oportunidade na Prozin. Eu me inscrevi para a vaga, era a vaga de analista de qualidade, bem diferente do que eu estava fazendo na Natura, que era pesquisa e desenvolvimento, mas eu mostrei para eles que a minha trajetória, eu mostrei para eles que o que eu já havia feito da minha graduação até a Natura, eu conseguiria trabalhar para eles assim, porque eu tinha uma bagagem,
Mas o principal, eles precisavam de alguém com vivência no corporativo, porque eu hoje faço parte, eu sou analista do coração da empresa, porque a Prozin é uma empresa de alimentos, é uma empresa de ativos para alimentos, então é uma empresa B2B, então a gente vende para uma indústria que vai transformar em um produto final, e a Prozin, ela é uma empresa de enzimas, e hoje eu sou a analista de controle de qualidade da parte de enzimas. Então, foi esse diferencial. Hoje eles falam que foi esse diferencial de mercado que me fez conseguir a vaga. Então, eu sou muito grata à Natura por isso. Mas foi uma transferência de P&D para a qualidade muito rápida. Então, tipo, eu estava super imersa no P&D e precisei ficar super imersa na qualidade em um mês. E existem diferenças nesses setores, bastante diferenças, além dos óbvios, claro, que é a dinâmica dos setores, sabe? O setor de qualidade, ele é um setor rotineiro, mas ao mesmo tempo que ele é um setor rotineiro, que você faz as mesmas coisas, não quer dizer que você vai fazer todas as semanas as mesmas coisas, todos os dias as mesmas coisas. Ele acaba sendo dinâmico nesse ponto. Mas o maior diferencial para mim é a agenda. No P&D, eu sabia que eu entraria na segunda-feira e eu sairia na sexta-feira com tudo planejado. Poderia dar errado, poderia que minha fermentação contaminasse, poderia que não desse certo, eu teria que começar outra, coisas assim, mas coisas que poderiam ser escritas. Hoje não. Hoje, na parte da qualidade, eu não tenho essa agenda. Eu não sei virar para você e falar assim, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Porque não, você não vai fazer isso, 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 isso. Você vai fazer o que aparecer para você fazer. Eu entro lá com as peças-chave, sabe? Eu preciso fazer isso. Isso é a minha peça-chave, ou até duas peças-chave. Mas o que eu vou fazer no decorrer disso são demandas que surgem. E a maioria das demandas que surgem são demandas urgentes, então precisam ser resolvidas na hora. E então, essa foi o meu maior baque, porque eu era uma pessoa que tinha a minha semana extremamente controlada, e eu passei a ser uma pessoa que eu não consigo seguir aquela agenda daquela semana. Mas esse é o ponto da qualidade. Você tem que ser uma pessoa flexível, sabe? Eu falo que eu acho que a principal característica da qualidade é isso, é você ser uma pessoa flexível, porque você precisa fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Hoje, nós somos divididos em equipes na qualidade, na Prozin. Nós somos 2 assistentes, 2 inspetores, 2 analistas de qualidade, 2 analistas de gestão de qualidade, que é a parte documental, de documentos, e também o meu gestor. Nós dividimos tarefas básicas, né? Tarefas que todos precisam fazer. Dentre essas tarefas, temos a coleta de amostras. O que são as coletas de amostras? Chegou o carregamento de uma matéria-prima, então a gente precisa ir lá pegar essa matéria-prima, a gente precisa ter uma retenção de tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma retenção, porque se no futuro nós tivermos uma reclamação do cliente, o cliente virar e falar assim, olha, tal lote está com problema, a gente consegue ter uma amostra para a gente e a gente consegue comparar se aquela amostra nossa também está dando o mesmo problema do cliente. Então, nós usamos essa coleta de amostras como contraprova, a gente fala, do produto. Aí eu faço liberação de matéria-prima e de produto acabado. O que é o produto acabado? Entre uma matéria-prima, o trigo, a enzima, a gente mistura, produto acabado, gerou um produto. Então, eu faço a liberação dos dois
E como a gente faz essa liberação? Num programa de qualidade que chama de qualidade não, ele é um programa de gestão que toda a empresa trabalha dentro dele. É um programa que chama TOTS Proteus. Cada setor da empresa tem um mundo, né, que a gente fala, a gente digita o nosso código e aquela parte é só nossa, só da qualidade, não, outros setores não conseguem mexer naquilo. Então, a gente chega a matéria-prima, chega o produto acabado, a gente faz as análises que a gente precisa fazer, e para finalizar, para virar e falar assim, pô, saiu da qualidade, agora é com vocês, aí a gente precisa liberar por esse sistema, porque a partir do momento que a gente libera pelo sistema, a parte financeira já, opa, essa matéria-prima foi liberada, então a gente pode faturar. A parte de logística já entende, opa, foi liberado, pode faturar, então eu posso marcar com a transportadora para vir buscar, ou eu posso marcar para o cliente vir buscar. Então, essa liberação acontece tudo via sistema. Eu sou responsável também por fazer o monitoramento ambiental, que nada mais é que colocar plaquinhas com água para fungo, água para bactéria, nas salas da fábrica, né? Então, a gente deixa lá por um período de tempo em todas as salas, porque a gente precisa que seja dentro de um mínimo de contaminação, né? Então, a gente precisa fazer mensalmente isso. Nós fazemos um controle estatístico de processo, que é você ter certeza que todo o seu processo está indo bem do início ao fim, em todas as salas. Nós vendemos caixas de 25 quilos, em grande maioria. Então, a gente precisa saber se uma produção de 1 quilo, uma produção de 25 quilos, uma produção de 50 quilos e uma produção de 1.000 quilos, nós estamos conseguindo manter um padrão estatístico dentro das nossas caixas. Então, a gente faz esse controle. Nós elaboramos laudos. O que é a elaboração de laudo? Nada mais é que a especificação do nosso produto. Então, liberamos, o financeiro foi lá, o financeiro liberou, o cliente chegou o caminhão. Nós não podemos mandar essa nota fiscal sem esse laudo para o cliente, porque aquilo ali é a nossa cara, é a cara do nosso produto. É lá que está escrito atividade enzimática, é lá que está escrito a quantidade no caso, de micro-organismos que tem que ser 0, né? Então, tipo assim, é lá que a gente mostra todas as nossas especificações, é lá que a gente comprova que nós estamos seguindo os padrões exigidos pela empresa. Então, não se pode sair nenhum produto de dentro da Prozin sem esse laudo. Dentro das análises básicas que a gente faz, é pH, é densidade, é fluidez, é umidade. Cada cliente específico, cada produto específico tem um parâmetro para isso. Então, a gente chega, a gente analisa, opa, pH tá baixo, pH do cliente é 9, tá dando 8. Gente, pH tá errado, não podemos liberar o produto. Aí a gente entra dentro de a gente fala dentro de uma conversa com o P&D, ou quando a gente não libera um produto, abre a gente fala que é tipo uma RDC, sabe? Opa, o produto não tá bom, vamos atrás do que é o problema. Então, a gente começa a ir atrás do problema. Então, essas são as análises básicas de todos os produtos nossos. A grande maioria são pós, mas existem líquidos também. Então, pó principalmente que entra a parte da umidade. E nós temos também as partes específicas, os trabalhos específicos. Os meus 3 trabalhos específicos, os meus 3 pontos principais dentro da qualidade, temos análise de atividade enzimática, então eu analiso a atividade enzimática da matéria-prima e do produto acabado. A gente tem diversas enzimas, temos proteases, lactases, alfamilases, papaina, protease neutra, protease alcalina, celulase, temos diversas enzimas, então eu preciso garantir quando o produto chega à atividade e quando o produto sai à atividade. Por quê? Porque às vezes a enzima chegou com uma atividade X, mas o cliente precisa que seja 1/3 de X a atividade. Então a gente vai diluir aquela enzima. Então eu preciso comprovar
que tá realmente, eu preciso ter o X inicial para saber quanto eu preciso diluir para ter o X que o cliente quer, o X final. Então, eu faço essas análises, eu sou responsável por fazer essas análises junto com a menina que é minha par. Eu faço análise de HPLC, porque acontece que alguns clientes específicos têm demandas diferentes de outros clientes. Então, nós temos um cliente que ele precisa que um ácido do nosso produto seja dosado via HPLC. Então, eu que doso, eu que vou lá, eu faço essa análise de HPLC para a gente ter certeza que tá saindo com a dosagem que o cliente quer. E além disso tudo, eu preciso fazer uma verificação de metodologias analíticas. Que o que é? Nossa, eu preciso estudar essa metodologia. Chegou uma enzima nova, uma hemicelulase. Nossa, nós não temos método de hemicelulase. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás de uma metodologia de hemicelulase. Nós precisamos validar essa metodologia. Então, nós fazemos vários testes com os mesmos produtos para garantir que os resultados estão dando certo, para aí depois a gente poder liberar essa nova metodologia. Como a gente também pode ter uma transferência de metodologias, que nada mais é que o P&D fez essa pesquisa e ele vai passar para a qualidade agora essa pesquisa que vai ficar por conta da qualidade fazer a liberação. Então, a gente fala que é uma transferência de metodologias. Acontece muito que nós temos alguns clientes grandes. Então, geralmente, quanto maior a empresa que a gente está vendendo, maior são as exigências daquela empresa, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um cliente específico que ele compra o nosso produto para amaciante de carne. E eles têm um range de atividade enzimática muito pequeno, muito pequeno. Então, eu tenho que mandar esse produto com certeza de atividade. E aí, o que a gente faz? Eu faço a análise e eu ainda tenho que mandar uma amostra para o cliente também fazer a mesma análise que eu. A gente teve que fazer essa parceria com o cliente, fazer essa transferência de metodologia para a empresa do cliente. E aí ele também vai, faz essa análise e ele devolve para a qualidade assim, pode mandar o produto. Ou então, às vezes, ele fala, não pode mandar o produto não está aprovado, está abaixo do mínimo, ou está acima. Então, existe isso lá dentro. Então, você tem que estar preparado para essa resposta do cliente. A partir do momento que o cliente fala assim, não, está reprovado, a gente precisa fazer um novo produto rápido, a gente precisa fazer análise rápida, a gente precisa mandar a outra amostra para o cliente rápido, porque senão a gente perde o time, e a partir do momento que você perde esse time, você começa a ser desclassificado dentro de algumas empresas. Algumas empresas colocam o pedido para sexta-feira. E, nossa, aconteceu algum problema e o produto não vai chegar sexta-feira. Tem empresas que tiram pontos da outra empresa que está fornecendo o produto. Então, mensalmente, a gente recebe de algumas empresas, a Prozin teve 99% de aproveitamento de entregas. Então, nós não podemos deixar perder o time, nós não podemos deixar o produto não sair. Então, esse um dos grandes desafios de trabalhar na qualidade, porque tudo morre ali. A gente fala, tudo é a qualidade que não libera, a qualidade que está segurando o processo. Então, em alguns lugares, algumas pessoas têm isso na mente, que o problema está na qualidade. Então, você tem que saber trabalhar com o telefone tocando, o telefone toca o tempo inteiro. Então, você tem que saber trabalhar com o telefone tocando, a pessoa te cobrando. Você tem que ter uma proatividade, porque você tem muito trabalho. Então, você não pode ficar esperando ninguém vir pegar a sua mão e falar assim, nossa, você tem que fazer isso. Não, você tem que... tenho que fazer. Então, você vai lá e faz. Ou, como da mesma forma, você precisa saber ter uma ótima comunicação com a sua equipe, porque você tem que saber levantar a mão e falar, gente, eu preciso fazer isso, vocês conseguem me ajudar? Ou então, diferente, gente, não estou fazendo nada, vocês precisam de ajuda? Então, essas são as qualidades essenciais para você trabalhar dentro de uma rotina de trabalho de qualidade,
mas eu falo que você também ter uma inteligência emocional conta muito, porque chega um momento que você tá na sua mão, sabe? Tá na sua mão aquele produto, você já sabe que o cliente está esperando para aquele produto para amanhã, e o produto não tá legal, então você tem que correr atrás, você tem que pensar o que você vai fazer, você tem que começar a ir atrás do P&D, e falar, olha, não está acontecendo isso, por que está acontecendo isso? Ou melhor, é mais fácil você chegar perto do P&D e falar assim, está acontecendo isso e é por causa disso. Então, a partir do momento que você já consegue ter esse pensamento rápido, esse pensamento crítico, essa inteligência emocional, para conseguir passar o problema e a solução para o P&D, ótimo. Então, eu falo que você saber trabalhar com um emocional bom e também saber trabalhar com um pensamento rápido dentro da qualidade, você vai longe, assim. E hoje eu consigo ver perfeitamente a nossa atuação dentro dessa área, porque o nosso curso é um curso amplo, então eu aprendi orgânica, hoje eu trabalho com reações orgânicas, eu aprendi microbiologia, hoje eu faço microbiologia, hoje eu faço análise de microbiologia, principalmente a parte enzimática, para mim, enzimologia. Então, para mim, ter o conhecimento de enzimologia foi fundamental. Produto, substrato, reação, tempo ótimo, temperatura ótima, sítio ativo, essas coisas a gente sabe, a gente sai da faculdade já sabendo. Então, é o nosso diferencial de bioquímico. Trabalhar com espectro, quantas vezes a gente já não trabalhou com espectro dentro da nossa graduação, dentro das nossas aulas práticas? A própria parte de HPLC, eu na minha faculdade, eu não sei vocês, mas eu tive métodos de análise, instrumentais de análise, que foi aprender a interpretar resultados de gráficos, foi aprender não só na parte técnica, né? Porque na minha faculdade não tinha HPLC disponível, mas na parte teórica, como funcionava um HPLC, como funcionava um CG. Então, esses são os exemplos de matérias que eu consigo pegar da graduação e trazer para dentro do meu mercado de trabalho, para dentro do meu trabalho diário. Então, nós temos uma vivência sólida em diversas áreas. Então, eu sempre falo, bioquímico, ele é um profissional pronto, sabe? Onde você entrar, você já vai ter visto um pouco daquilo. Então, é um diferencial do nosso curso. Você, por mais que você não saiba fazer, você já ouviu falar sobre. Então, você sabe onde buscar, ou você sabe a quem buscar. Então, eu falo que o diferencial do nosso curso é isso, que nós somos um profissional pronto, nós somos profissionais prontos. E já estamos inserindo no mercado de trabalho, nós já estamos sendo reconhecidos no mercado de trabalho por isso. E por nós já termos uma vivência sólida, por nós já termos um conhecimento, as habilidades técnicas boas, eu falo que não é só isso. Eu acho que o importante não é só você ter uma boa habilidade técnica. Eu gosto muito dessa figura que ela mostra exatamente como é você trabalhar em indústria. Que não é só você ter a parte de inglês, não é só você ter a parte de Excel, os cursos técnicos, é o por baixo, é o que vai te segurar, sabe? É as suas habilidades comportamentais. Então, eu acho muito importante vocês trabalharem isso, trabalharem a sua parte comportamental, a sua empatia, o seu pensamento crítico, a sua liderança. Então, não adianta você virar e falar. Não, você tem que saber falar. Você tem que mostrar para a pessoa como você está falando. Você tem que passar segurança daquilo que você está falando. Então, dentro da qualidade, dentro da área da qualidade, eu já falei no decorrer da palestra, mas eu gostaria de destacar novamente quais são os soft skills que eu acredito que você precisa desenvolver para se dar bem dentro dessa área, que é o autoconhecimento, porque não adianta nada você saber aquilo, mas você não conseguir afirmar para você mesmo, não conseguir passar para ninguém aquilo que você está pensando.
é saber falar, é ter resiliência, é ter o pensamento crítico, flexibilidade, inteligência emocional e o trabalho em equipe, que eu acho que o trabalho em equipe ele é diferencial em qualquer lugar. Se a gente se não sabe trabalhar em equipe, infelizmente a gente não vai ter uma boa atuação dentro de um mercado de trabalho na parte industrial, porque isso é primordial. Mas, opa, Amanda, beleza, eu já tenho tudo isso, eu já desenvolvi todas essas minhas técnicas, agora eu quero melhorar as minhas habilidades técnicas. Então, eu falo para vocês que a plataforma do Conselho Regional de Química, que é o conselho que a gente faz parte, eles mostram para a gente palestras lá, eles oferecem cursos e palestras gratuitamente para a gente. Não quer dizer que vai ser no que você quer, mas se você ficar sempre procurando, ele tem diversas áreas, na parte de gestão, na parte de controle de qualidade, nós temos. Sempre eles estão abrindo palestras novas de forma gratuita. Tem também a Associação Brasileira de Controle de Qualidade, que é a mesma coisa, só que aí já são cursos mais voltados para controle de qualidade. O curso de Regional de Química tem muito curso amplo, mas o mais importante para mim é o curso Lean Six Sigma, que eu estava até escutando que vocês vão sortear um. Eu nunca fiz esse curso, mas é um curso, assim, que eu estou querendo muito fazer. Ele é um curso totalmente completo, que nele você vai aprender... Ele tem diferentes fases. Então, nós temos o Green Belt, nós temos o Yellow Belt, nós temos o Black Belt, e tem esse outro, que é o Six Sigma, que ele é o completo da qualidade, que nele você vai aprender a achar um problema, aprender a como controlar aquele problema, a fazer uma análise daquele problema e o que você deve fazer em relação àquele problema. E o principal dele é diminuir riscos. Então, você vai aprender a ser crítico e a diminuir riscos dentro daquela empresa. Eles falam que querem diminuir o risco de 1 milhão para 6, é alguma coisa do tipo. Então, é um curso completo para uma pessoa que quer atuar na parte de qualidade. Como eu disse, eu não tive a oportunidade de fazer ainda, porque é um curso que demanda muito tempo e é um curso que demanda você precisa estar querendo, você precisa querer fazer esse curso, porque ele dá trabalho. Eu conheço pessoas que fizeram e as pessoas falaram que ele é um curso trabalhoso. Ele dura, se eu não me engano, 3 ou 4 meses. Então, você precisa ter reuniões diárias. Então, esse é um curso que eu falo para uma pessoa que realmente quer emergir nesse trabalho, quer emergir nessa área da qualidade e está podendo fazer hoje, tem um tempo hoje. É um curso que eu indico. Mas o principal de tudo é o LinkedIn. Gente, eu comecei a trabalhar na Prozim porque eu conheci uma pessoa no LinkedIn que me indicou a vaga. Eu eu mandei o meu currículo, mas essa pessoa também mandou o meu currículo me indicando. Então eu falo que o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa se você sabe usar. Por exemplo, você quer trabalhar em uma empresa X, você consegue entrar na plataforma da empresa, você consegue ver as vagas abertas, você consegue ver a pessoal de RH, você consegue ver quem trabalha lá, e então você se imerge na empresa e ao mesmo tempo você vê várias dicas, se você souber quem seguir. Você tem várias dicas comportamentais, várias dicas do que falar na empresa, várias dicas do que falar na entrevista, vários exemplos do que não fazer a gente consegue ter no LinkedIn. Então, eu acho que o LinkedIn, se você souber aproveitar, é uma plataforma gratuita. Então, é uma plataforma que eu indico. Se hoje você não tem LinkedIn, está iniciando o curso, é uma plataforma que vale a pena, por mais que você não tenha muito o que falar. Só de você estar ali vendo as pessoas que estão ao seu redor, que aí, quando você chegar próximo da hora de você ou seguir a sua área acadêmica ou ir para o mercado, você já tem uma rede, você já tem um network. Então, hoje eu falo que o LinkedIn é essencial para nós bioquímicos ou para todas as nossas carreiras. Então é isso, pessoal, era o que eu queria falar com vocês. Falei um pouquinho do que eu passei,
falei um pouquinho do que eu faço hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser me adicionar no LinkedIn está aqui, o QR Code. Se quiser me mandar um e-mail, pode me mandar. Vou estar disponível para vocês. Posso responder qualquer tipo de pergunta. Se eu não souber, eu tento achar alguém que sabe. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda, pela excelente palestra. Agora a gente vai abrir para perguntas. Beleza. E a gente já tem uma aqui da Nicole Rodrigues. Ela quer saber como você ficou sabendo da oportunidade no Inova. Então, o Inova Talentos, ele tem um site, né, que chama Inova Talentos. Lá eles colocam as oportunidades, mas eles também colocam pelo vagas.com. Eu consegui pelo vagas.com. Então, a maioria das empresas disponibilizam lá as oportunidades. Obrigada. A segunda pergunta é minha. Eu coloquei aqui no chat que parece ser um trabalho que você lida com muita pressão, como você falou ali no final da palestra. E eu queria saber se foi algo que você aprendeu mais na marra, assim mesmo, trabalhando na qualidade, ou se era uma habilidade que você já tinha uma tendência, uma facilidade. Não, eu aprendi na marra. Eu não tinha nenhuma habilidade com isso, gente. Tipo, eu sempre fui uma pessoa que conseguia fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas é uma pressão diferente. Então, não, foi na marra. Foi na marra mesmo. Eu falo que algumas vezes eu cheguei em casa chorando porque eu acumulei todas as energias daquele dia e eu precisava desabafar. Então, não foi uma coisa que eu cheguei pronta, foi uma coisa que eu aprendi ali no batente mesmo. Obrigada. Mas gente. Muitos elogios aqui no chat também. O pessoal gostou muito da palestra. Obrigada. O Rafael Vasconcelos, tutor do PET, perguntou: você acha que o mestrado contribuiu para você chegar onde chegou? Eu falo que o mestrado ele contribuiu por uma forma assim, porque é que muita gente fala, nossa, mestrado e doutorado, ele te atrapalha no quesito salarial. Então, nesse ponto, eu tive sorte, porque o meu mestrado foi o diferencial na minha vaga, entendeu? Então, a minha vaga queria uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento. Então, ele me ajudou nesse ponto, sim. Mas o mais importante foi a parte do mestrado que eu tive o conhecimento um pouco mais aprofundado da parte de resíduos, foi quando eu tive um conhecimento aprofundado de várias coisas. Então, eu acho que, assim, o mestrado me ajudou a entrar na Natura. Então, tipo, o meu diferencial do mestrado foi a Natura. E, no final, ele me ajudou a entrar no trabalho, mas por questões de conhecimento mesmo, não por ter ou não o mestrado. Então é isso, muito obrigada, Amanda. Agora a gente já vai caminhando para encerrar o nosso evento. Antes de acabar, eu queria exibir um vídeo rapidinho sobre o nosso parceiro, que é a Voito, que oferece os cursos Lean Six Sigma. A Duda vai exibir para a gente. Um vídeo rapidinho. Uhum. Lembrando que logo depois do vídeo a gente vai falar a palavra-chave e vocês já podem preencher o formulário de presença. Amanda, eu acho que está dando problema na hora de apresentar, porque não consegue apresentar duas pessoas. Você pode interromper sua apresentação, por favor? Claro. Obrigada. Imagina. Seja bem-vindo à Voito. Nós somos uma escola de gestão focada em desenvolver líderes e especialistas em melhoria contínua. Desde 2008, nós ajudamos mais de 40 mil profissionais a impulsionarem suas carreiras
através de treinamentos presenciais, treinamentos online e o atendimento a empresas. Nossa maior motivação é inserir experiências práticas no ambiente de ensino digital. Por isso, nós utilizamos o que tem de mais avançado em tecnologia para oferecer aos nossos alunos a melhor experiência de ensino. Na Voito, os alunos têm acesso a uma plataforma de ensino que permite interação com professores e acesso a aulas pelo aplicativo. Tudo para facilitar o seu desenvolvimento profissional. E para transformar você num profissional capaz de gerar resultados, nós contamos com um time de especialistas que são as grandes referências nas suas áreas de atuação. Se você tem interesse em se desenvolver, seja bem-vindo ao nosso mundo. É isso, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Amanda. Obrigada, Jéssica. Não sei se ela está aí ainda. E eu informo que a palavra-chave, a segunda palavra-chave da noite é tecnologia. A gente vai exibir ela na tela para vocês também preencherem formulários de presença. Lembrando que é preciso ter 75% de presença para poder conseguir o certificado. E agora, antes de encerrar nosso ciclo de palestras, agradeço em nome do PET Biofísica e comissão organizadora a todos os palestrantes e participantes que contribuíram para a concretização desse evento. Para quem for participar do workshop, nos vemos amanhã às 9 horas. Lembrando que o link para a sala foi enviado no e-mail de vocês. Caso tenha algum problema, entre em contato conosco. Para quem não puder participar, aguardo vocês em nossos eventos futuros e não esqueçam de acompanhar nossas páginas nas redes sociais e site para ver as novas oportunidades que o grupo oferecerá. Vamos mandar agora pelo chat o link do formulário para vocês contabilizarem a presença no segundo dia do evento. Preencham esse formulário com as duas palavras-chave que foram informadas para vocês ao final das palestras. É importante que vocês acessem esse formulário nesse momento, uma vez que ele não ficará disponível depois de um tempo. Qualquer dúvida sobre a obtenção do certificado, podem ficar à vontade para nos perguntar. Tenham todos uma excelente noite.